dispensações. O que nos espera? O que nos espera como ser humano na face da terra? Jesus disse assim, está escrito lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quem bate a porta não é o invasor. Quem bate a porta é aquele amigo. O amigo bate na porta, ele não invade. Jesus está à porta das vidas, ele está batendo. Quem optar em abrir a porta, ou seja, quem optar em entregar a vida para ele, ele diz que vai entrar na vida da pessoa e vai cear, ou seja, vai ter comunhão com essa pessoa para todo sempre. Mas você já sabia disso? Você sabia que existia esse versículo? Não é? Muito bem, então vamos lá. Qual o próximo evento na terra? Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Não sei se você está acompanhando o que acontece no mundo. É exatamente isso que está acontecendo. Essa semana eu ouvi e compartilhei a seguinte frase: numa batalha, a pior coisa que tem quando você perde uma batalha é você não ter lutado. É a pior coisa que tem. Então, que o Senhor nos dê coragem, tire o medo para que nós possamos lutar da maneira que o Senhor nos orientar. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Nós vemos templos arrebatados de gente. Como foi falado aqui, o Gabriel falou a nós, antes e hoje ainda existe o evangelho da prosperidade. Está abarrotado os templos. E agora vai lutar com o evangelho do egoísmo. Eu sou importante para Deus. Parece? Então, eu sou importante. Jesus me ama. É verdade. Então usa uma verdade para poder tentar acobertar a mentira. Jesus me ama, então eu posso adorar outro Deus. Jesus me ama, então eu posso levar você a pecar. Não é? Mas é o que está sendo pregado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando nós nos tornamos indiferentes com o meu próximo, com a minha igreja, com o grupo no qual pertenço, isso é esfriamento de amor. A indiferença é a maior prova que o amor esfriou em mim. Fulano está pedindo oração. Ciclano está pedindo, esse eu vou orar. Eu estou indiferente com alguém, então isso é que o meu amor está esfriando. Não deixe isso acontecer com você. Lute. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse aqui, irmãos, eu quero que você guarde mais. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui fala de salvação. Será que eu tenho que fazer alguma coisa porque isso que eu fiz eu vou ser salvo? Não. Eu só vou fazer isso porque eu sou salvo. Quando ele fala será salvo, é que vai ser visto. Né? Poxa, mas que ele perseverou porque ele era salvo. Puxa. Né? Muito bem. E finalmente, quando a graça termina? O que é graça? Graça é um período. Nós vamos ver sobre isso. É um período de tempo. Né? Nós nascemos na graça. Né? Nós nascemos, porque ninguém aqui tem mais, tem mais de 2023 anos. Ninguém tem, né? Mas quem nasceu antes de 2023 anos atrás, nasceu na lei, que era um outro período de tempo. Então aconteceu a lei, opa, e acabou. E está escrito na Bíblia? Ah, tá bom. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem disse isso? Jesus Cristo, está escrito na Bíblia. Ele disse também: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso já se cumpriu? Isso se cumpre, mas não terminou. Isso se cumpre, mas está se cumprindo, mas não acabou. Por quê? Porque nós pregamos o Evangelho. Nós mostramos que Jesus veio por causa do pecado,
Né? Você vai ver, agora você vai ver qual é o pecado que era nesse gráfico interessante. Nós falamos para a pessoa, e se a pessoa quiser confessar que ela entregou a vida para Jesus, ela vai fazer. Mas se ela não quiser, ela continua negando. Mas, enquanto ela vida, ela pode que encontre outra pessoa que fale para ela, e se aquele dia ela entregar a vida para Jesus, está solucionado. Né? Mas isso vai acabar para aqueles no dia do juízo, que negaram a Cristo. Aí acabou. Nós vamos ver isso também rapidinho. Bom, então eu trouxe aqui, vai ser difícil para você ver, esse gráfico. Esse gráfico fala das dispensações, dos períodos da história da humanidade. O primeiro período, nós temos aqui, ó, inocência. Esse período da inocência, aqui, é lá no Éden. Por que é a inocência? Porque Adão e Eva eram puros. Não conheciam o pecado. Quando que essa inocência acabou? Quando entrou a consciência do pecado. Quando eles negaram, desobedeceram a ordem expressa do Criador. Né? Bom, aí, o que aconteceu com eles? Eles foram expulsos do paraíso, ou seja, essa expulsão do paraíso simboliza que o homem se separou de Deus. Se separou de Deus e o povo se multiplicou. Muito, muito. Mas o Senhor mandou um exemplo de juízo divino, que foi o dilúvio. Não é? Aí você vai ver os historiadores cristãos, eles vão no deserto, começam a escavar no deserto, escavam uma rocha lá e vê um fóssil de um peixe. Como é que peixe no deserto? Você nunca viu isso? Tem Discovery, vai mostrar, certo? Tem um canal aí que você pode ver. Significa que ali foi alagado. Mas qual período será que teve água aqui, meu Deus do céu? Quando será que teve? No dilúvio. Bom, então o dilúvio foi real, aconteceu. Bom, aí depois do dilúvio, teve que o homem começou a se governar. O homem começou a se governar e começou a crescer de tal forma a população do mundo que os homens se julgaram como deuses. Todos falavam a mesma língua, lógico, falavam a mesma língua, são origem do mesmo pai e mãe, que é Adão e Eva, todos falavam a mesma língua. E começaram o quê? Se achar igual ou maior que Deus. Deus olhou e disse, vou parar. E criou a confusão das línguas, dos idiomas. Aí o homem se sentiu pequeno de novo. Mas não quis depender de Deus. Então, isso aqui também acabou. Acabou esse período. Como acabou a inocência, a consciência, o dilúvio levou todos que nasceram depois da expulsão do Éden. Aí o governo humano, com a confusão de línguas, criaram-se as muitas nações. Até acabou também, ninguém governava ninguém aqui, até que Deus então criou os patriarcas. Qual é o primeiro patriarca da história? Abraão, que deu origem a Israel. Deus mostrou então aqui a Israel, né, a dependência que eles precisavam ter com a escravidão no Egito. O povo então se distanciou de Deus e Deus permitiu que eles fossem presos pelo Egito. O mesmo Egito que amparou, né? Mas essa é a história da humanidade. Se você ver, está muito claro isso em Reis. Se você, até eu vou recomendar que você leia Reis de Crônicas, você vai ver que está muito claro. Quando o homem está com Deus, dependendo de Deus, ou adorando a Deus, o Criador somente, tudo lhe vai bem. Quando ele descamba para outros deuses, tudo lhe vai mal. E foi o que aconteceu, né? Ele estava escravizado. O Senhor então levantou Moisés, aqui ó, Moisés deu a lei para eles. Começou outro período patriarcal, depois a lei. A lei foi o último período antes desse período que estamos vivendo. A lei passou. Então tudo isso aqui é comprovado pela história que aconteceu. Aconteceu, a história bíblica e alguns fatos comparado com a história, como que fala? A história secular, comprova que aconteceu. Se tudo isso está na Bíblia e aconteceu, e nós estamos vivendo aqui na graça, a graça significa
que a salvação do homem não depende mais de nada, nem de obediência, nem de governo, nem de consciência, e muito menos da lei. Depende única e exclusivamente da fé em Jesus Cristo. Se é um período, a graça também termina. Quando é que a graça termina? Aqui o próximo vai ser o milênio. Mas antes do milênio nós temos o quê? Juízo. Olha, primeiro juízo, o dilúvio, né? Nós temos aqui a confusão, que também é como se fosse um juízo. A escravidão no Egito também é um juízo. O juízo também é perca da nacionalidade, porque quando o povo de Israel se desviou de Deus, o que ele perdeu? Israel. Ele perdeu a nação inteira. Para quem? Para a Babilônia. Não foi que ele perdeu? Agora na graça, vai ter um outro juízo também na face da humanidade. Nós estamos na graça, vai acontecer um juízo agora. Qual é esse juízo? A grande tribulação. A igreja está na grande tribulação ou a igreja sai antes da grande tribulação? Depois da grande tribulação vem o quê? O milênio, vem o juízo do grande trono, que são a primeira ressurreição, né, que vai estar junto aqui, por isso que está tudo misturado, né? Mas a primeira ressurreição, que somente daqueles salvos em Cristo, junto com a igreja, ele colocou tudo junto. E no final, aqui já é o trono branco. O trono branco é a segunda ressurreição. Todos aqueles que morreram sem Cristo receberão um novo corpo. E esses que morreram sem Cristo são aqueles também que nunca ouviram falar de Jesus. São 40 milhões de pessoas no mundo, 40 milhões. Qual é a população do mundo? Cerca de 8 bilhões. 40 milhões de seres humanos nunca ouviram falar de Jesus. Nunca. Se ninguém for até eles falarem, eles vão fazer parte da segunda ressurreição. E aqui nesse trono branco, no grande juízo, eles serão encaminhados para o inferno. Acabou o julgamento, é uma era futura na terra, já nova terra e novos céus. Isso aí é bem resumido. É isso que nos espera. Aí ele fala aqui, da grande tribulação. Nota aqui, que ele colocou um soldadozinho aqui, né? Soldadozinho. Aí colocou aqui Cristo nas nuvens, esperando a igreja subir. Então, aqui eles acreditam que a igreja só sobe depois da grande tribulação. Quanto tempo dura a grande tribulação? Isso é bem claro na Bíblia, lá em Daniel, é bem claro. 7 anos. 7 anos de grande tribulação. Que está dividido exatamente no meio, 3 anos e meio e 3 anos e meio. A pergunta é, quando é que termina a graça? A graça vai terminar, irmãos, quando a igreja desaparecer da terra. Aí termina a graça. Vai começar um outro período, que é a grande tribulação. O que nós temos aqui no mapa escatológico, isso é tudo tirado da Bíblia, né? Não é uma coisa que alguém inventou e pôs. Então, quando a igreja subir, acaba a graça e começa a grande tribulação. A pergunta é, para nós, quando é que termina a graça? A igreja subir. Isso, no arrebatamento, não na grande tribulação. Essa é a confusão que eles fazem. Então a confusão é essa. Muitas teologias ensinam que a graça termina na grande tribulação. Não. A graça termina no arrebatamento da igreja. Aí termina a graça. Ok? Por quê? Porque senão nós seríamos pegos de surpresa. E Jesus disse, quer vocês estejam dormindo ou acordados, vocês são salvos. Então, não tem surpresa para cristão, irmão Mário. Não tem surpresa, porque Cristo pagou o preço. Por isso que vale a pena entregar, né? Vale muito a pena entregar a vida para Jesus, né? Então, quando a igreja subir, aí termina a graça. Como é que vai ser? Vai haver salvação? Depois? É. A Bíblia diz que vai. Alguns entendem que não.
Mas a Bíblia diz que quando o anjo pergunta para João, quem são essa multidão aqui, João? João fica com receio de falar, porque na realidade ele não sabe. Aí ele fala o quê? Tu sabes, Senhor. Ele diz, estes são aqueles que vieram da grande tribulação. E quem é que vai pregar? Não é? 144 mil. Então, Gabriel diz que quem vai pregar são 144 mil. Mas lembra que eu falei que a graça termina não é na grande tribulação, e sim no arrebatamento? Então, para que isso aqui ocorra, ó, o Satanás será lançado no lago de fogo durante 1000 anos, vai ficar preso lá, né? A igreja, e para ver salvação, quem tem que pregar? E quem que vai pregar? Durante 3 anos e meio. E eu acredito que a igreja vai estar aqui para pregar esse evangelho. Mas nós não vamos estar na igreja. Essa igreja física a gente não vai estar mais. Não vai dar. Terremoto, demônios, furacões. A gente vai estar se guardando e tal. E nessa nós vamos estar junto com outras pessoas. E esse vai ser o momento de nós falarmos. Tem uma expressão que é usada, eu nunca mais ouvi assim com mais frequência, que é: ou você vem para Cristo pelo amor, ou vem pela dor, né? Eu creio que isso tem um fundamento santo nisso. E vai ser nessa época. Nós vamos estar lá também, porque a gente vai querer salvaguardar nosso corpo físico. A gente vai estar ali no meio, e junto com outras pessoas, e ali o Espírito Santo, que habita na sua igreja, vai falar. E muitas pessoas vão entregar a vida para Jesus naquele momento de dor. 3 anos e meio. Não é exato. Não é exato. Pô, começou dia 8, você conta 3 anos e meio, termina lá no dia 7 do ano tal. Não vai ser exato. Por quê? Porque a grande tribulação, ela pode começar, a gente nem perceber. Mas o período vai ser isso. O período vai ser esse. 3 anos e meio. Num determinado momento, a igreja fez o seu papel, o Senhor arrebata a igreja. E aí começa então o outro período, que é a grande tribulação, que são 7 anos, mais 3 anos e meio, a igreja passou junto. E sobra então 3 anos e meio de terror e destruição. Lá em 1 Pedro diz que a terra se derreterá com fogo. Não é? E aí então, por isso que aqui você vai ver, ó, a terra aqui destruída, ó, fogo, né? Aí novo céu e nova terra. Porque o Senhor disse que nós vamos reinar na terra. Bem claro. Mas ela vai passar por uma transformação. Eternidade futura. Aqui cabe uma discussão. Quem vai habitar aqui na terra e quem está em eternidade futura aqui, ou se é uma coisa só. Tem teólogos que acreditam no seguinte: a igreja foi arrebatada, não é? A igreja foi arrebatada e trouxe então aqui 1000 anos. Nesse 1000 anos aqui, a igreja, o Jesus Cristo volta, depois que acabar a grande tribulação, volta com a igreja e vai reinar na terra. Nesse período o diabo vai estar preso no lago de fogo, então ele não vai interferir, não vai ter doença causada por espiritual, vai ser, vamos dizer assim, quase que um mar de rosas, né? Porque quando começar os 1000 anos, a população da terra, aqui por causa da grande tribulação, vai entrar com menos 2/3. Gabriel falou 8 bilhões, se divide por 3. 2,2. De 8 bilhões, só 2 bilhões e meio entra no milênio. Mas imagina 1000 anos sem dor, sem o diabo para atazanar, a população vai crescer tudo de novo. E a igreja vai estar reinando com Cristo, literalmente. Cristo vai estar aqui na terra, na Nova Jerusalém, no mesmo local que era Jerusalém hoje, lá no Oriente Médio, Israel. Vai ser a Jerusalém Celestial, vai estar ali. E dali Cristo e a igreja vai estar reinando. Qual o propósito? São períodos, esses períodos têm que acontecer, porque é o plano que Deus fez. Qual o propósito de Jesus reinar durante 1000 anos? Hã? Salvar mais pessoas. A salvação vai ser através de quem agora? Sempre de Jesus, irmãos.
Sempre a salvação é de Jesus, porque Jesus disse, eu sou o caminho, não tem outro, então você é Jesus. O que a igreja vai estar fazendo aqui? Levando a população que entrar no milênio a conhecer Jesus. Vai ser fácil? Veja, afinal de contas nós já vamos estar com outro corpo, com poder e tal. Vai ser fácil convencer as pessoas? Não vai ser fácil, porque Jesus disse que esse reino vai ser com vara de ferro. Vara de ferro significa um governo firme, rígido. Você imagina Jesus reinando assim? É esquisito, não é? Você não consegue imaginar. Mas diz que vai ser assim. Terminou 1000 anos. A história da Bíblia diz que Satanás será solto. Uma vez solto, ele vai pegar toda a população da terra que nós reinamos, aquela que não se rendeu a Cristo. Ele vai congregar, ele vai juntar todas e vai fazer com que elas façam guerra contra Jerusalém. Aí a Bíblia diz que com o sopro da boca de Cristo, ele consome toda essa população que não aceitou Jesus e manda o diabo então, agora definitivamente, para o inferno. Aí acabou isso daqui, Jesus vai então no grande julgamento, aonde aqueles que não entregaram a vida a Jesus serão lançados no inferno. Por que será lançado no inferno? Será que Jesus não poderia acolher aquelas pessoas ali, já que ele as ama? Por que elas serão jogadas no inferno? Quem pode dizer? Porque tiveram sua chance. Isso, então, tiveram sua chance, mas por quê? Não reconheceram o sacrifício de Deus. Está separado. Porque o pecado é algo terrível. O pecado é como se fosse uma doença que mata. E o antídoto é Cristo. Ela vai matar se não tiver um antídoto. Mesmo Jesus amando. E tem o outro lado, da justiça de Deus. O diabo não se rebelou contra Deus e ele não foi lançado eternamente. Ele está condenado. O diabo, quando o diabo se rebelou contra Cristo, ele já foi condenado. O homem não está condenado ainda, porque ele tem a chance de entregar a vida para Jesus. Né? Então, se o diabo foi condenado e está no inferno, e Deus diz que ele é justo e ele é, como é que ele pode liberar aquele que negou a Cristo, que negou a ele mesmo, cometeu rebelião, a mesma rebelião que o diabo cometeu, o ser humano cometeu também ao negar a Cristo? Como é que ele pode liberar um e condenar o outro? Ele seria injusto. E Deus é justo. Lembra aqui que Jó falou para ele? O teu servo, Jó não, o diabo falou a respeito de Jó, ele só serve você porque o Senhor deu tudo para ele. Deu saúde, deu dinheiro, deu família. Se o Senhor tirasse isso aí dele, ele iria te servir. E Deus disse, toque em tudo que eu dei a ele, menos na vida de Jó. Não quero que você mate. Vou te provar que ele me serve. Não é isso? Por quê? Porque o diabo iria reclamar. Mas eu não disse que é justo. Eu também errei, mas eu também mereço. Você está livrando o ser humano? Não. Então, Deus é justo. A justiça de Deus, irmãos, ela não pode ser mudada. É isso que vai acontecer. E ele já avisou. A população atual hoje teve 2023 anos para encontrar Jesus. Não é culpa do Senhor. Por quê? Porque a humanidade, por ter se rebelado, ela caminha para a morte. Ela caminha para a morte. A solução da humanidade é desviar desse caminho. É desviar. Em outras palavras, o homem nasceu para ir para o inferno. Segundo a Bíblia. Ele nasceu condenado. Então ele tem que dar um jeito de, nesse caminho para a morte, é como se a pessoa estivesse num trem com num trilho, e esse trem, lá, imagina o trem bem rápido num trilho, e lá no final do trilho tem um abismo. Ele está destinado ao que esse trem? A cair no abismo. Assim é a vida do homem. Mas se alguém fizer um outro trilho, e aquela alavanca lá, que ele desvie, ele não vai desviar? Então, essa é uma analogia com Cristo. Cristo preparou esse trilho. Quando ele veio por amor. Ele não precisava vir. Se despiu da sua glória, ou seja, ele se despiu do seu poder de Deus e veio como homem só para sofrer no nosso lugar.
Ele diz, quem crer nisto e entregar a vida para mim, você vai ser como aquele trem que foi no desvio e agora vai parar na estação segura. Mas quem não crer vai continuar naquele trem que vai para o abismo. E a pessoa diz, eu não quero. Você não quer? Não, não quero. E esse não quero para Deus é aquele não quero de verdade. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence a pessoa. E ela diz, não quero. Eu prefiro continuar assim. Então, diante do julgamento, do último julgamento, eu não vou achar aqui agora. Eu creio que é aqui ou é aqui. Ou enfim, é por aqui. É depois do milênio. Você não quis. Você escolheu. É uma escolha sua. Não posso deixar entrar na casa de meu pai quem está atrelado ao pecado. Porque no céu não entra pecado. E você está atrelado ao pecado. Eu sinto muito. Sua chance já é. Depois disso, já está tudo certo, tudo resolvido. A terra já passou por uma transformação. Os salvos em Cristo, então. Aí que é a discussão. Reinarão para sempre, ou habitarão a terra para sempre, né? Na alegria, na paz do Senhor. E pronto. Acabou, é a eternidade. Então, nessa eternidade, alguns teólogos acreditam o seguinte: que esses que entrarão e viverão na terra eternamente, também, em paz, mas que viverão na terra, são aqueles que vieram da grande tribulação, ou aqueles que se converteram, não da grande tribulação, desculpa, aqueles que se converteram no milênio. E quem viverá no céu, na habitação de Deus para sempre, são a igreja que foi arrebatada. É isso que acredita. Né? Aí, igual o pastor disse, se eu estiver no céu, na eternidade, toda a eternidade, só para pegar a água e levar para o trono de Deus todos os dias, eu estarei feliz, porque estarei na eternidade com o Senhor. Né? Então não importa. É lógico que eu quero estar na eternidade mais perto de Deus possível, né? Eu gostaria de estar aqui na eternidade com Deus. Mas se a gente entrar aqui, já está valendo. Porque é salvo na eternidade toda. O que não pode é morrer aqui, ó. Aqui não pode morrer. Morrer que eu digo é sem Cristo, né? Não pode fazer assim. E quem é que vai cooperar para que na nova dispensação, que nos espera, menos pessoas sejam lançadas no inferno? Quem que vai cooperar para que menos pessoas sejam lançadas no inferno? Jesus já fez a parte dele com o ser humano. Quem que vai fazer alguma coisa para a humanidade agora? A igreja. Por isso que nós acreditamos que a igreja passa parte da grande tribulação. É a chance dela. Porque muitos vieram da grande tribulação. Quem pregou? O Gabriel falou que são 144 mil, né? 144 mil, nós aprendemos no curso que nós fizemos do Apocalipse, que quando o Senhor fala 144 mil que tem o selo, é uma representação dos salvos. E aí, pela lógica bíblica, nós entendemos que é isso mesmo, que são a representação da igreja que é salva, que não será cometida dos ferimentos da grande tribulação, que é a igreja. Amém, irmão?